Olá, estamos ao vivo já, né? Está me ouvindo, deputado? Estou te ouvindo bem. Uma Tudo satisfação bem? muito grande, Sérgio, estar aqui no Portal do Peregrino. Na verdade, eu aceitei o convite do senhor aí, que eu gostaria, o prazer é meu, e nós aqui dos peregrinos em geral, das romarias, dos pontos de apoio, o Tiago me passou um link, né, do projeto, e eu estava lendo ele, mas assim, tem muita coisa técnica e ele é muito extenso. Eu comecei a dar uma lida essa semana, mas eu não cheguei ainda na parte que é o que eu mais tenho dúvida. Então, eu gostaria que o senhor esclarecesse para nós o projeto, porque a gente tem algumas dúvidas pertinentes àquele projeto do Caminho da Fé, Rota Dutra, né? Pelo que eu vi numa live que o senhor fez no passado, nós entendemos de uma forma e depois nós vimos algumas coisas na internet que parece que ficou um pouco diferente. Então, não sei se nós entendemos errado ou se realmente o projeto é diferente. Nós tínhamos entendido que ia ser construída uma ciclovia, né? E, e duas marginais paralelas. E uma dessas marginais ela ia ser reversível. E a gente entendeu que na época da Romaria ela ia ficar só para o Romeiro andar. E parece que não é bem isso, né? Seria construída uma pista paralela à ciclovia, não sei se é isso mesmo. Ô, Sérgio, você colocou muito bem. Eu já participo como peregrino, como romeiro, das atividades Aparecida há mais de 25 anos. Inicialmente, a primeira vez que eu fiz, ainda pela Dutra, você, mesmo no dia 12, você tinha poucas pessoas participando e você se valia dos restaurantes para comprar uma água, para poder ir ao banheiro, para descansar um pouco. Ao longo do tempo, né, eu fui executando algumas rotas distintas para essa atividade. Tanto fui pela Dutra, utilizei, né, coordenado pelo então Coronel Gisley, hoje General Gisley, um trecho muito grande que hoje faz parte do Caminho da Luz, que é um outro caminho para os peregrinos, utilizando lá as estradas de terra. Também já fiz uma caminhada dessa daí com fardado, com todo o primeiro batalhão de aviação do Exército pela antiga Rio Santos, que você vai ali pela parte interna, mas que não tem muito acostamento. Então, conheço aí bastante. E participei das audiências públicas que ocorreram sobre a concessão da Dutra, exatamente para propor vários aspectos, tanto na BR-101, na Rio Santos, quanto, em especial, o caminho do peregrino, o caminho dos romeiros. Então, no projeto da nova concessionária, ela prevê que naquele trecho que está chegando em Aparecida, nós também teremos uma área maior, mais uma faixa para carros, tá certo? E isso daí é muito importante. E essa faixa para carro, que vai estar no dia a dia, ela, no período de 12, também, se o caminho lá dos romeiros, né, a pista exclusiva dos romeiros, não contemplar o volume de pessoas, essa faixa também pode ser utilizada para eles. Eu cito como exemplo
que atualmente alguns trechos da Dutra não têm acostamento. Em alguns locais, especialmente em subida, aonde acostamento virou uma terceira faixa. E ali você não tem aonde caminhar. E sempre foi assim, você passava ali com dificuldade. Nessa última romaria, eles já deixaram essa terceira faixa com cones para que as pessoas, os romeiros, pudessem utilizar. Então, repara que um simples apoio que a Polícia Rodoviária Federal deu no último dia 12 de outubro já contribuiu muito para a segurança dos romeiros. E eu vejo que esse caminho da fé, né, essa romaria que vem de vários pontos, né, de Minas, do litoral, da serra, por estrada de terra, isso tudo estimula o turismo da fé, que é muito importante. E me atendo ao caminho da fé Dutra, né, que atende aos romeiros, ao peregrino, ele prevê que, além de você aumentar mais uma faixa, então o acostamento vai prorrogar para o lado. Além disso, no meio daquele trecho de grama, a previsão é de que se tenha 70 quilômetros de uma faixa exclusiva. A gente chama de ciclovia para facilitar a compreensão das pessoas. Mas é uma faixa. Faixa é aqueles 2,5 metros, 3 metros de largura, asfaltado, em que são utilizadas. Então, nós teríamos, no meio da grama, uma faixa que vai executar. Tem alguns detalhes que foram acertados diretamente do Ministério da Infraestrutura com a nossa parte da estrutura toda lá de Aparecida, né? Exatamente com o padre, coordenador, com o bispo, e eles propuseram como ocorreria a chegada lá na Basílica de Aparecida. E esse ponto eu não tive a oportunidade de estudar a detalhe, mas pelo que o ministro comentou, ele chegaria ali pela retaguarda, vamos dizer, na direção da antiga estrada Rio Santos Antiga. Você tem normalmente 2 entradas para Aparecida. Na primeira entrada, ali onde tem as pedreiras, nós entraríamos e já pegaríamos um caminho que passa nas elevações e você viria todo o santuário de Aparecida na chegada do caminho dos romeiros. Então, é dessa forma que está estruturado. Eu até, para difundir, fiz um pequeno folheto que está também na internet, está na página, e que eu posso solicitar ao Terui que possa disponibilizar. Esse QR Code é exatamente o QR Code da licitação e que foi contemplado, então, essa oportunidade de ter uma maior segurança para os romeiros. Então, dos projetos, nós já tivemos aqui muitos projetos aprovados na Câmara, muitas proposições aprovadas, e dentre essas proposições, o caminho da fé Dutra, o caminho dos romeiros, a faixa dos romeiros, é uma das que eu fico muito feliz de que ela tenha logrado êxito. E um outro detalhe, Sérgio, ainda para esclarecer mais, agora nós já verificamos, tivemos presente no edital que homologou a nova concessionária que vai estar trabalhando na Dutra. A vencedora foi a CCR, ela quem vai administrar a estrada nos próximos 30 anos, e ela terá, para a execução, né, da faixa dos romeiros, do caminho do peregrino, ela vai ter 3 anos para isso. E o ministro Tarcísio
e informou que, partindo de Aparecida, em direção a São Paulo, de que ela terá uma extensão de 70 quilômetros. Então, vai contemplar muitas cidades de São Paulo. E eu também vejo como uma oportunidade muito boa, muito positiva, nas estradas que são do Estado, que a gestão está sobre o Estado de São Paulo, que é a rodovia Ayrton Senna, Carvalho Pinto, que tem um centro, né, grande de grama, ou pelo centro, ou pelo local que os técnicos julgarem mais oportuno, que você também possa ter mais uma opção para estimular o peregrino a executar a sua fé, executar esse turismo, vamos chamar assim, como alguns gostam de colocar, o turismo da fé de uma maneira muito segura. Então, quanto mais caminhos, quanto mais opções nós tivermos, melhor. E também, Sérgio, não resta a menor dúvida de que essa faixa, ela também, fora, né, desses períodos em que o número de pessoas caminhando sejam pequena, aqueles que utilizam a bicicleta para se locomover de um ponto a outro da cidade, ou até entre cidades, tem cidades aí no Vale que estão a 12 quilômetros uma da outra, muito próxima, se ele o fizer de bicicleta para ir trabalhar, que ele também tenha um local seguro para ser utilizado, que é exatamente esse caminho dos Romeiros. A nossa dúvida é o seguinte, muitas pessoas me perguntaram, já sabe, você falou em grama, né? Nós temos lugares que tem grama de um lado e do outro e no meio. Já sabe de que lado vai ser feita essa utilização dessa via? A informação que eu obtive e que eu solicitei era que essa faixa ocorresse no sentido, vamos dizer, dos carros que vão de São Paulo para Aparecida. Ou seja, quando você tem no fluxo mesmo. No fluxo mesmo. Por causa do seguinte, muitas comitivas, elas trazem um carro de apoio. Então, esse carro de apoio, ele vai estar caminhando, vai facilitar muito. Ele pode procurar os locais da estrada que tenha um recuo maior, que não seja só o acostamento, aonde ele vai se deslocando, como diz na linguagem militar, por lanços. Ele fica num ponto, aqueles peregrinos vão caminhando, né? Ele, dali a um certo tempo combinado, ele se desloca, passa pelas pessoas e para num próximo ponto. Normalmente, é para esse carro de apoio estar sempre não à frente, um pouquinho mais à retaguarda, porque se uma pessoa torceu o pé, se uma pessoa precisou de apoio, se sentiu mal, esse carro tem condições de aproximar, cumprindo todas as regras de trânsito e prestar o apoio àquele peregrino. Algumas pessoas, eu normalmente, já há muito tempo, né, como fui piloto aí no nosso CAVEX, Comando de Aviação do Exército, pilotei muito normalmente. Eu gostava de caminhar da Igreja da Aviação do Exército, que é a padroeira Nossa Senhora do Loreto, que é a padroeira dos aviadores. Eu caminhava, ele fica ali do lado do Hotel Mazarop, e eu caminhava de uma igreja até a Basílica, né? Unindo aí a nossa fé em duas, na Nossa Senhora do Loreto, que a gente sempre solicita, que interceda por todos nós, e a Nossa Senhora. Então, eu sempre caminhava nesse trecho, e já fiz esse trecho de dia, já fiz esse trecho de noite, né? Algumas vezes cada um tem a sua vantagem, desvantagem. De dia tem o fator da segurança, mas em algum período, alguns 12 de outubro, o sol muitas vezes é muito, muito forte, né? O que dificulta, pode também
dar uma sobrecarga para as pessoas, mas se tiver uma rota balizada, vai facilitar muito. A própria concessão prevê também, Sérgio, que a Dutra toda terá iluminação de LED, né? Isso também vai aumentar a segurança daqueles que utilizam a rodovia com carro, naturalmente, porque uma estrada iluminada, a pessoa tem o campo visual que extrapola aquele campo visual só que o farol lhe permite, ele tem toda uma visão contextual, o que aumenta a segurança, mas também nós vamos, então, ter essa possibilidade, aqueles que utilizarem à noite, a rodovia toda sendo iluminada por LED, vai facilitar bastante a segurança dos romeiros, daqueles que optarem por caminhar durante a noite. Deputado, eu tinha lido essa parte da iluminação, achei interessante. Tem outra parte interessante, que são as passarelas que vão ser construídas ao longo do caminho. Não é só esse pedaço da Aparecida, tem várias obras interessantes de segurança até o Rio de Janeiro. As obras principais, elas são exatamente na chegada a São Paulo e chegada ao Rio, que é aquele local que tem muito trânsito. E uma coisa de uma legislação brasileira que foi aprovada, né, seriam, eles chamam de free flow, seria você ter periodicamente, né, locais em que você, quando passasse, começasse a pagar o pedágio. E quando saísse, só pagasse pelo que o lado que usou. Ô, Sérgio, um dado interessante, você que está no portal do Peregrino, eu que participei da audiências públicas, né, para apresentar essa sugestão, nas audiências públicas eu desconhecia que somente 9% dos que utilizam a Dutra é que pagam pedágio. Falei, como? Como é que o cara vai dar o golpe no pedágio? Ele não dá o golpe no pedágio. É que, por exemplo, no trecho de Guarulhos a São Paulo, não tem pedágio. E ali é um fluxo muito intenso de veículos que utilizam a Dutra e que a concessionária tem que manter. Eles não pagam por esse serviço. Nós mesmos, eu como morador de Taubaté, ia muito a Caçapava, São José, Pindamonhangaba, né? Nesse deslocamento, naquela época, eu que sou bastante antigo aí no Vale, ia no shopping em São José dos Campos, né? E nesse trecho não tem pedágio. Então, você usa a estrada gratuitamente. Esse sistema prevê o seguinte, que você teria esse sistema, é como um sem parar da vida, né, em que você utilizou um pedacinho, vai pagar bem pouquinho. E hoje, quem paga, vai pagar muito menos, porque todos que utilizam vai pagar só por aquele trecho que utiliza. E o edital e a própria colocação da licitação na Bolsa de Valores de São Paulo já previa que tinha que ter um desconto mínimo de 20% do que se paga hoje, né? E, na realidade, o deságio podia colocar um desconto de até 15,9%, se não me engano, o percentual 15,6%, e a firma que ganhou com essa condicionante de colocar os 20 mais 15,9%. Então, o pedágio daqueles que utilizam a Dutra como um todo vai ficar 35% mais barato. Em compensação, alguns trechos, né, principalmente nas vias expressas, aqueles que quiserem utilizar essa via expressa na chegada de São Paulo, na chegada do Rio de Janeiro, ele vai poder passar nesse sistema tipo esse free flow, tipo um sem parar, tem várias firmas, cada vez diminui mais o valor e ele vai pagar centavos pelo
quilometragem que ele utilizar. Então, como o maior número de pessoas vão estar pagando, vai permitir com que aqueles que pagam atualmente o pedágio ele seja reduzido em torno de 35%, além do dinheiro que vão pagar ao governo federal. Agora, o importante, Sérgio, é que no próprio edital colocou, é que o investimento da nova concessionária na Dutra como um todo gira em torno de quase 16 bilhões de investimento. A própria Estrada das Araras, né, que hoje ela tem uma pista para descer, pista dupla para descer, pista dupla para subir, ela vai ter toda uma modernização na Serra das Araras, permitindo encurtar o tempo de deslocamento daqueles que utilizam a Serra das Araras e de melhoria, então, ao longo, né, de todas as cidades. E uma outra vantagem é que hoje o ISS, Imposto sobre Serviço, ele fica vinculado ao município que tem praça de pedágio. Com esse sistema do sem parar, do free flow, todas as cidades vão poder usufruir o ISS da parte do trecho da cidade que você percorrer, vai pagar ali um valor mínimo e esse valor mínimo vai gerar o ISS que será destinado àquele município. Então, tem aí uma série de vantagens que está na concessão da Dutra pela nova concessionária, que quem ganhou foi a CCR. Interessante que eu achei aí, essa chegada do Romeiro lá, realmente pela a segunda entrada, realmente é muito perigosa, principalmente se ele anda no sentido do contrafluxo, porque ali é bem estreito, os caminhões passam bem próximo. Então a entrada sendo, como o deputado falou, vai ser melhor, vai ser mais seguro. O que me preocupa... Você vai chegar por uma elevação e vai dar um visual bonito, né, da Basílica como um todo. Tá. O que me preocupa em todo esse projeto é um pedaço. Eu morei um tempo e trabalhei um tempo em Guarulhos. E eu tenho sempre cuidado, sempre falo para o meu pessoal, gente, você não pode repassar uma informação sem você procurar os órgãos sérios, competentes, para ter a informação correta. Então, antes de eu passar as informações para o meu pessoal, eu procurei sempre entro no site da Polícia Rodoviária Federal. E eles têm uma estatística lá fantástica de tudo que acontece nas rodovias, e lá você consegue, no Excel, filtrar atropelamento, horário, a rodovia, a quilometragem, se é de um lado, se é do outro lado. E eu fiz esse trabalho ano passado, e agora esse ano fiz novamente. E eu verifiquei o quê? A maioria dos atropelamentos são à noite, e no perímetro de Guarulhos. Ali em São José, Taubaté, são poucos. Esse ano foi atípico, que teve um volume muito grande, nós tivemos realmente um número muito grande de atropelamento e de óbitos. Esse foi um ponto negativo. Mas se nós olharmos os outros anos, mesmo antes da pandemia, a maioria é em Guarulhos. Então, Guarulhos tem um ponto ali muito crítico, principalmente para quem anda à noite. Andar à noite em Guarulhos é pedir para ser atropelado. Talvez, com essa iluminação aí, melhore. E espero que eles façam alguma coisa. Eu vi lá que tem alguma coisa ligada com o aeroporto, de fazer alguma mudança ali, né? Espero que melhore com o Romeiro, porque ali realmente é crítico. Ali, inclusive, Sérgio, nós podemos até estudar, estar trabalhando, buscar alternativas, propor outros contextos. Está previsto, inclusive, o aumento de faixas. Ali já não tem mais espaço. Você fala, mas eu queria fazer uma ciclovia num cantinho. Né? Não é tão simples quanto pareça. Tanto que o projeto, nessa primeira fase, esse Caminho da Fé, que nós toda hora estamos lá difundindo, falando, ele prevê 70 quilômetros de Aparecida em direção a São Paulo. Então, não vai chegar a Exatamente.
naquela região de Guarulhos. Então, Exatamente. nós podemos, né, que estamos aí sempre acompanhando, você, em especial, muito mais do que eu, né, apesar de eu ter feito mais de 20 vezes esse perímetro, eu sempre utilizo, como ele lhe disse, de Taubaté para lá. Mas observe que paróquias, que movimentos saem lá da igreja lá do Grande São Paulo e vai em direção a Aparecida. Então, nós precisamos começar a buscar alternativas que permitam ter mais espaço para executar essa atividade. E quem sabe esse espaço maior não possa ocorrer nas laterais ou no centro, ou onde for, no que se refere à rodovia Ayrton Senna. Talvez tenha mais, por ser mais recente, tenha menos adensamento, né, junto. Porque a Dutra quando foi inaugurada, há muito tempo atrás, as construções começaram, o posto de gasolina, a estrutura, tudo ali do lado dela. Isso muito próximo, muito próximo. Ela quase que virou, você para poder colocar, como tem hoje aí, né, 4 a 6 faixas saindo, 4 a 6 faixas chegando, vai ficando longo. É isso que com a Ayrton Senna melhorou bastante, né? Mas deixa eu fazer uma outra coisa, uma outra colocação. Nós temos hoje, eu tenho lá o meu site, eu comecei em 2018, né? Eu parei de fazer a Romaria em 2017, aí em 2018 não consegui fazer por questões de trabalho, e aí depois veio a pandemia, complicou tudo, e o ano passado, esse ano, eu resolvi fazer, me planejei, a visita aos pontos de apoio, porque são muito importantes para o romeiro. Tem gente que já faz a romaria, já planeja a romaria pensando nos pontos de apoio. Só para o senhor saber, nós acabamos nos reunindo, eu comecei a reunir pessoal pela internet, muitos não se conhecem pessoalmente ainda, nós estamos para fazer um encontro, mas a gente conseguiu esse ano uma coisa inédita, que foi unir todos os pontos de apoio, um ajudar o outro, mesmo quem está longe, com doação de um para o outro, com excedente de um levando para o outro, socorrendo com uma ambulância, procurando se ajudar. Nós estamos com um projeto, com esses 25 pontos de apoio, e vamos chegar mais ainda para entrar nesse grupo, que é o seguinte: montar um padrão mínimo de ponto de apoio, onde ele tem um espaço para alimentação, um espaço para o acolhimento e o romeiro se alimentar, e uma parte que seria a parte de enfermaria. Tem muitos voluntários que pegam um carro, colocam as coisas no carro, pegam uma tenda gazebo que ele normalmente leva para a praia, vai para o gramado lá, coloca o carro em cima do gramado, que é uma coisa que a Polícia Federal não recomenda, e começa a atender. É bom para o romeiro, só que está sem uma estrutura. A ideia é juntar, de repente, 2, 3 desses voluntários e formar um ponto de apoio onde tenha banheiro químico e toda essa estrutura. Então, o romeiro vai saber que a cada tantos quilômetros ele vai ter um ponto de apoio que tenha um mínimo de estrutura para ele: alimentação, hidratação, um curativo se ele precisar e banheiro químico. Tá? Tudo envolvendo voluntários e doação de empresários e pessoas particulares. É lógico que a gente vai procurar, na época devida, a CCR, para conversar com eles, para adequar da melhor forma para eles e para nós. Eu fiquei muito contente de só falar que a proposta é para ficar do lado de cá, primeiro por causa do carro de apoio. Eu já participei de várias romarias, e isso que você falou é verdade. Nós temos 2 tipos de carro de apoio. Tem o carro de apoio grande, que leva, às vezes, a barraca e aquela estrutura maior da pessoa. Tem pessoas que levam até fogão, eles cozinham durante o caminho em algum lugar. Então, e tem o carro pequeno que vai mais atrás, se alguém precisar de um socorro, ele... Então, quer dizer, se fosse do outro lado, na contramão, ia dificultar muito. Tem algumas romarias que andam do outro lado. Aí o carro de apoio gasta muito tempo para ir lá e voltar, às vezes paga um pedágio, quer dizer, é complicado. Então, sendo desse lado de cá, para nós vai ser uma maravilha. Isso aí já me deixou muito contente. E eu acredito realmente que esse projeto é um projeto excelente, quando ele for concluído. A nossa preocupação é o que fazemos, junto com a CCR, até esse projeto ficar pronto. Para evitar o estresse, nós passamos esse ano
Porque o que aconteceu esse ano? Faltando 10 dias para começar a Romaria, o pico, né? É, a gente começou a ver nas redes sociais, na televisão, que a CCR ia proibir a instalação de pontos de apoio. Nós costumamos dizer que ponto de apoio na Dutra é que nem carnaval. Acabou um, você já começa a pensar no outro. E não pode, não tem estrutura para fazer em 10 dias mudar, em uma semana mudar tudo. Então foi realmente uma correria danada e graças a Deus eles voltaram atrás e a gente conseguiu montar alguns do lado de lá e outros do lado de cá, né? Outra coisa interessante é que a Polícia Rodoviária ela deu realmente um apoio fantástico para os pontos de apoio. Não só a questão de segurança, porque tem ponto de apoio lá que fica 24 horas, num lugar meio ermo, é perigoso, e a maioria das pessoas que são voluntárias são mulheres, né? Então, quer dizer, o homem fica na parte braçal, mas às vezes o cara não está ali. E aí, como é que fica? Um lugar, né, com um monte de mulher 24 horas. Fica muito vulnerável. E realmente, às vezes, tinha uma viatura lá, passava lá, perguntava, tá tudo bem aí? Então, realmente tem que parabenizar a Polícia Rodoviária. E a CCR teve alguns pontos bons, que foi a colocação dos cones. Eu vi o carro da CCR colocando os cones. Realmente, isso aí foi excelente, porque o Romero ganhou uma faixa, né? Mas a parte falha que eu acho da CCR, que eles precisam melhorar, é a parte da comunicação, tanto interna como externa. Vou te dar um exemplo, deputado. Eles falaram no começo que ia proibir, mandaram um mapinha para nós, com todos os pontos que poderiam montar do lado de lá, e divulgaram isso na mídia, tudo bem. Até a Globo começou a divulgar, e aí depois eles voltaram atrás. Só que quando eles voltaram atrás, deixaram montados os dois lados, eles não comunicaram nem a rede de televisão e nem os funcionários. Então, no começo lá, como eu tenho vários pontos de apoio, lá na Dutra, no começo lá, em Guarulhos, tinha gente, tinha gente falando o seguinte: olha, passa para o lado de lá que não tem ponto de apoio desse lado. Quer dizer, é uma informação que não era verdadeira, mas assim, não é por maldade, é porque faltou comunicação. Olha, aquilo não está valendo mais, esquece isso. Então o funcionário continuou com aquela ideia de falar: olha, passa para o lado de lá, porque não tem ponto de apoio desse lado. E muitos romeiros passaram para o lado de lá e andaram um bom tempo sem ter ponto de apoio, né? Foram ter ponto de apoio lá em Arujá, lá em Santa Isabel, quando conseguiram passar para o outro lado. E alguns se arriscaram a atravessar a pista. Mandaram vários vídeos para mim, o pessoal atravessando a pista sem passar pela passarela, porque viu o ponto de apoio e atravessaram. Então, realmente, eles precisam melhorar essa parte de comunicação. E a gente espera que esse ano que vem seja realmente um ano melhor nesse sentido. E nós já notamos uma modificação, né, na forma de atuar da Polícia Rodoviária. No ano passado, teve, por causa do Covid, uma orientação de não participar. Eu realmente segui a orientação do Ministério da Saúde de evitar aglomeração nessas atividades, mas a gente observa que hoje a polícia atuou em prol do cidadão, e eu só tenho a agradecer o trabalho que eu pude observar da Polícia Rodoviária Federal. Agradecer demais a todos que montaram um ponto de apoio. Isso é fantástico, né? Você muitas vezes precisa ali de um pedaço de esparadrapo, de um micropore, precisa, né, teve uma dor, e você ter uma possibilidade desse apoio faz com que a solidariedade, né, de fé fique muito mais intensa para Nossa Senhora de Aparecida. Eu agradeço, né? Realmente os pontos de apoio são importantes, tem até mais pessoas entrando nesse grupo, e a ideia é melhorar realmente o atendimento ao romeiro. Só para você ter ideia, nós tivemos hoje um romeiro, que hoje ele chegou em Aparecida, que ele veio do Paraná, fora de época, e nós conseguimos acolher ele com esse pessoal de ponto de apoio, dando hotel, lugar para ele dormir, comida, alimentação, e fazendo com que o caminho dele, ele andou mais de 1.000 quilômetros, né? Sozinho, com uma barraca no carrinho e com 2 mochilas.
Então, realmente, a gente conseguiu atender esse Romeiro. Então, assim... Eu vi o ministro Tarcísio falar várias vezes, ao que me parece serão 5, os pontos de descanso de caminhoneiro, que deve ser montado pela concessionária. Então, daqui a pouco, nesses locais, pode, quem sabe, não ter um anexo, uma parte, um complemento, e que possa ser utilizado pelos voluntários, né, do Portal do Peregrino, que realiza esse trabalho fantástico de apoio àqueles que fazem esse deslocamento. Eu acho que foi muito esclarecedor, né, essa live, e me deixou realmente mais tranquilo, né? Acho que a tendência é que realmente melhore para o Romeiro, né? Vamos esperar, como eu falei, que a gente consiga, até sair essa obra, acertar da melhor maneira possível, né? Vamos torcer para estar pronta aí, pelo menos um trecho final, né? Eu até comento que muitas vezes você vem com aquela faixa no meio daquele período gramado e, de repente, pô, aqui vai precisar um pontilhão, né? Ah, mas, olha, vai levar tempo. E o custo? Tá bem, então você volta, caminha ali 30, 40 metros no acostamento, mas teria de novo um percurso grande para estar caminhando em segurança. Então, adequar, né, essas áreas de lazer, esses descansos, vai ser muito importante. E, Sérgio, a gente não pode perder a oportunidade de dizer também como é importante as pessoas terem no celular esse programinha Conect SUS. Você tem, Sérgio? Normalmente, esse programinha as pessoas baixam por causa que ele emite um certificado de vacinação. Agora, ele, além do certificado de vacinação, ele traz uma série de dados. Ele traz o teu tipo sanguíneo, se você é alérgico, se você é diabético, se você toma medicamento, se você tem plano de saúde, qual é o telefone de contato. Então, esses dados, numa hora de acidente, pode ajudar. Esse programa, Sérgio, o Conect SUS, ele vai ser integrado no programa MeuGov, que faz o reconhecimento e a prova de vida do INSS pelo celular. Então, hoje, se uma pessoa passou mal, tudo mais, né, a ambulância que presta a emergência vai ter condições de fazer um reconhecimento facial, saber quem é aquela pessoa, se ela toma remédio, se é alérgica, se é diabética, se tem plano, qual é o telefone de contato, e tomar uma série de providências que ajuda a família. Tem determinados laboratórios que, inclusive, já disponibilizam, né, os exames desde que o usuário concorde no Conect SUS. Então, você tem lá teus exames de sangue, tuas ressonâncias, teus raios-x, e isso tudo contribui muito para essa turma que apoia o peregrino, porque vai ter uma série de dados caso alguma pessoa venha passar mal. E eu digo que muitas vezes você tem um atropelamento, nem sempre localiza a bolsa das mulheres. E o documento está lá. Então, ela pode ser levada para uma emergência e chega lá, quem é? Né? É alérgica? É diabética? Tem plano de saúde? Usa marca-passo? Né? Nada disso vai estar sabendo. Então, o preenchimento do Conect SUS, além da coordenação da vacina, quer seja infantil, quer seja adulto, ela também vai permitir que, em caso de necessidade de um tratamento de urgência e emergência, eles tenham as informações mínimas, básicas, necessárias a seu respeito. Estou à sua disposição, Sérgio, para qualquer pergunta, ou daqueles que estão nos assistindo também, né, eu acho, e poder ajudar.
Eu acho que realmente foi bem esclarecedora, né? Eu acho que agora é só a gente realmente trabalhar para que as coisas caminhem bem até chegar a essa obra, do jeito que vai ficar, realmente vai ficar bom, né? Eu acho que vai facilitar muito a vida do Romeiro, porque ninguém quer que aconteça o que aconteceu esse ano, de muitos acidentes com óbitos, né? E a iluminação também melhorando vai ficar mais fácil, né? E é isso. Aqui, a minha preocupação maior é ali em Guarulhos, mas realmente ali está difícil de acertar, porque está Mas tudo aos muito, pouquinhos muito nós vamos próximo. chegar numa solução para lá É, também. é. Tá bom, eu agradeço, tá? Eu acho que foi muito proveitoso. Agradeço a atenção, agradeço o esclarecimento, tá? E vamos seguir aí a nossa luta. Eu estou sempre à disposição. Existe um site aqui da Câmara para todos os deputados. Se você escrever Gabinete Digital e colocar o nome do parlamentar, no meu caso, General Peternelli, vai ter todas as informações a respeito daquele parlamentar, dos projetos de lei que ele conseguiu aprovar. Eu Né? já vi, eu já entrei lá, já entrei, já vi. Obrigado aí, Sérgio, eu agradeço. E aqueles que puderem participar, seguir, apresentar sugestões, interagir com o parlamentar, muito mais fácil de fazer com que os projetos sejam do interesse do cidadão. Tá bom, vamos fazer isso. Eu agradeço imensamente as informações, foram muito, muito proveitosas. Obrigado, Sérgio, eu que agradeço muito. Que Nossa Senhora abençoe a todos nós. Muitas Amém, felicidades a todos que participaram. a todos nós, amém. Amém. Amém.